Oba, vamos agora o nosso vídeo sobre pena de morte. Vocês estão vendo aí, né? Esse livro aí que eu já escrevi há mais de 15 anos, certo? Não lancei, não tive condição de lançar, entendeu? Mas, como eu disse, mas depois eu morra e as pessoas não sabem opinião, eu vou dar a minha opinião agora sobre pena de morte. Eu vou ler só o prefácio desse livro, só o início, né? Porque eu não vou ler o livro não, lógico que é enjoativo e cansa, né? Eu vou ler só o prefácio e acredito que as pessoas que perderam, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a namorada, parente, na mão o principal, né, desses marginais, esses de alta periculosidade, eles vão se interessar por esse livro. Porque não adianta depois morrer, ficar na rua com bandeirinha, justiça, justiça, que não adianta porra nenhuma. Isso nunca adiantou nada, entendeu? É igual greve. Então eu vou ler esse prefáciozinho aqui, não vou demorar muito não, vou falar bem pausado e um pouco alto para todo mundo entender. Vamos lá nesse prefácio essa pena de morte. Escrever um livro dessa natureza não é tarefa fácil para qualquer que seja o escritor, pois essa é uma matéria polêmica onde envolvem preconceitos, interesses filantrópicos, religiosos, direitos humanos e sociais, no qual estou batendo de frente com essas entidades, não pelo prazer de ser oposição, mas sim pelo desejo e vontade de solucionarmos, mesmo que parcialmente, sobre esse festival de crimes bárbaros e hediondos, como homicídio, sequestro, estupro, aberração sexuais em crianças e mulheres indefesas, tráfico de drogas, golpes e estelionatos contra os idosos, balas perdidas em tiroteio de policiais versus bandido e quadrilha versus quadrilha, ceifando a vida de inocentes. São muitos crimes praticados por essa corja do malfeitor, né? Contra a sociedade, que vive na contramão dos direitos e deveres, usufruindo da fragilidade, morosidade e deficiência da lei, como também dos sentimentos de pessoas que ainda não acordaram para o perigo a que estão sujeitas. É muito cômodo você sentar em seu sofá confortavelmente, assistir em seu televisor cenas de crimes bárbaros. E quando você fala em pena de morte, para esses marginais, não concorda, alegando que violência gera violência. Isso porque talvez você nunca tenha sofrido qualquer tipo de agressão com esse tipo marginal. Eu já era parcialmente a favor da pena de morte, mas nunca me pronunciei, pois sei que moro num país onde a maioria das pessoas deixam-se levar por emoções, sentimentos, religiosidades e até piedade. O que incentivou e me encorajou a escrever esse livro, faz anos isso, hein? Foi a revolta que senti no caso do menino João L. Fernandes, sendo arrastado, preso na porta de um automóvel por 7 quilômetros por facínoras da pior espécie, que resultou na morte do inocente garoto. Senti como se fosse meu filho, e diante desse fato, optei radicalmente pela pena de morte, sem me preocupar com opiniões alheias de pessoas que têm pena de bandidos de crimes hediondos, que entendem que eles devem permanecer presos para uma suposta recuperação, cumprir sua pena e reintegrando-se à sociedade com a alma pura e lavada, o que é difícil de se ver. Não é assim que penso, infelizmente, pois motivos se tem de sobra para sabermos que determinadas pessoas ou elementos não têm mais recuperação, porque o mal está enraizado em seu ego, no seu espírito, que sente prazer em agredir o próximo, mesmo porque se o elemento conseguir sair solto, a sua pena, né, da sociedade, ele vai ser discriminado e, logicamente, vai dificultar a sua convivência com os demais. E, logicamente, sem recursos, com bagagem criminosa, ele volta a agredir. A criminalidade caminha passos largos à frente da polícia e da justiça. E nossa lei, lenitiva, branda, morosa e arcaica,
torna-se um incentivo à proliferação da marginalidade em um país como o nosso, que não investe a contento em educação, cultura, emprego e moradia. Essa pena de morte não é só para pobres e negros, como assim se imagina. Até com certa razão, pois vivemos em um país onde quem pode mais chora menos, ou não chora nada e sorri da lei frágil e acolhedora de uma direção carente que deixa muito a desejar. Nossa pena de morte é para todos aqueles que cometem crimes bárbaros e hediondos, inclusive o pessoal do colarinho branco, como assim denominam, aqueles que usam ternos, gravatas e ocupam cargos políticos, certos e públicos, que matam e destroem famílias quando desviam verbas para matar a fome, para a educação, para a moradia, etc. Isso é, sem usar uma bala ou gastar um segundo sequer, cometendo o crime com a caneta e a astúcia no silêncio. A ignorância, a falta de cultura e barriga vazia abrem as portas para o caminho do crime, que em muitos casos não tem mais volta. O elemento se acomoda na vida fácil, da marginalidade, principalmente quando já conservava em seu ego as raízes do mal. Entendo que pessoas perversas, de instinto ruim e destrutivo, tanto da classe baixa, média ou alta, não deve e nem pode conviver com os demais quando decide cometer crimes bárbaros. Concordo com o provérbio que diz: pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. E o direito do anzol é ser torto. Por isso, entendo que essa camada da sociedade de alta periculosidade deve ser banida da nossa convivência. Um elemento com a cabeça cheia de bebida alcoólica, drogado, com cocaína, crack ou maconha, é uma bomba relógio no meio da multidão, principalmente na calada da noite, como também um marginal da classe alta, de terno e gravata, mesmo que sóbrio, que medita, planeja e executa crimes com a caneta na mão. É outro perigo para a sociedade em geral. Por esse motivo, amigo, é que corroboro, incentivo numa obra como esta, a pena de morte, para que possamos começar a fazer uma faxina severa em nossa civilização. De uma coisa fiquem certos, amigos leitores, toda pessoa, até bandido, tem medo de morrer em geral. E, logicamente, os futuros facínoras irão pensar 2 ou 3 vezes antes de cometer um crime, sabendo do seu destino mortal. Não me comove, nem abala meus sentimentos, o que algumas religiões, direitos humanos, pessoas que têm pena de bandido, irão pensar após analisar esta obra. E sim me preocupa de várias sociedades e famílias desse mal pernicioso que prolifera com muita velocidade em nossos dias. Por mais que religiosos e os direitos humanos sejam bem intencionados, não vão conseguir trazer de volta aqueles que perderam a vida nas mãos desses marginais. Mesmo porque não consegue recuperar esse tipo de jeito. E sim, renova a esperança e conforta, infelizmente, esses elementos que têm nessas entidades seus defensores gratuitos. Ninguém nasceu para morrer nas mãos de semelhantes perversos. Por isso, amigo leitor, creio que, mesmo você sendo pessoa idônea e generosa, irá optar por se livrar dessa erva daninha e perversa, que só vive pelo prazer de praticar o mal, molestando e destruindo tudo aquilo que construímos com trabalho, amor e dedicação para nossos familiares e a sociedade. Vamos nos livrar desses elementos antes que eles nos destruam, pois gente igual a essa germinam igual coelhos. Não concordo com a pena de morte na cadeia, forca, guilhotina, ou paredão, como fazem às vezes os chineses, alguns países, né? Que são, eu acho que são atitudes deprimentes, degradantes, agressivas, para um perverso, dando a impressão de vingança ou revolta. Uma dose letal numa seringa aplicada por um bom profissional dá oportunidade para o sujeito refletir e fazer sua passagem suavemente. O que interessa não é o tipo de morte,
se nos livrarmos desses elementos e dar o exemplo aos demais. Finalizando, parcialmente finalizando, eu deixo minhas mensagens, né? Quem é do bem, que receba a luz. Quem é do mal, caixão e vela preta. Os meus sentimentos às pessoas que foram sequestradas, às que estão deficientes, e aos familiares que perderam seus entes queridos nas mãos e desejos de perversos criminosos. Alguns exemplos, né? A Glória Pérez, que perdeu sua filha. Os familiares da vítima do maníaco do parque, vocês sabem quem foi. Aos familiares do casal assassinado por Champinha e seus comparsas. Aos familiares do casal Ristoff. Aquela menina lá e o rapaz amiguinho que mataram os pais. Aos amigos, senhor Abílio Denis, acho que já se faleceu, e Washington Oliveira, que foram sequestrados. Zezé de Camargo e Luciano, que tiveram seu irmão sequestrado e a orelha decepada. Menina Priscila, vítima de bala perdida, que ficou paralítica. Garota de 1 ano e meio, que foi violentada e morta por um marginal drogado em Joinville. Certo? Essa a nossa pena de morte, né? E eu dedico este livro, né, no caso, essa obra, a todos que respeitam e entendem que a vida do ser humano é obra da natureza do nosso Criador. E aquele que maldosamente, com perversidade, com objetivos escusos, ceifar esse direito, deve ser banido de nossa convivência para o bem-estar de todos. Meus deferimentos, ou seja, meu respeito às pessoas munidas de coragem que combate o crime, seja no mundo marginal ou no mundo político, como o amigo repórter José da Atena, ao saudoso Marcelo Rezende, o senhor Roberto Cabrini, o Ratinho e outros anônimos, como também o historiador Marcos Vila, também munido de muita coragem e sabedoria. Não devemos esquecer a sábia frase que diz: quem com ferro fere, será ferido. Acho que é do Cristo. Quem planta, colhe. Olho por olho, dente por dente. Quem deve, paga, e quem merece, recebe. A melhor arma é o ataque. É só isso aí, meus amigos, sobre pena de morte. Aproveitando também já sobre pena de morte, né? Eu queria fazer um comentário rápido também desse SECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo, de terrorista, no caso, né? É uma cadeia que está lá em El Salvador. Está parecendo que é a mais moderna e a pior para bandido, né? Ultimamente, né? Essa cadeia lá, que quem quiser pode olhar, abre o Google e ver lá que cadeia é essa aí, certo? Ela é feita para 40 mil presidiários e parece que está com 20 mil, certo? O destaque dessa cadeia aí, que eu acho que eu até concordo, né? Quem entra nessa cadeia não sai mais. Ou seja, entrou ali praticamente uma pena de morte, entendeu? Não vai sair mais. Não tem visita para familiares, não tem visita de advogado, entendeu? Ali eles prendem todo quanto é tipo de bandido. Aliás, vocês vão ver que tem bandido ali, a maioria é tudo com tatuagem. Tantos matou aqui, no rosto aqui, eles têm os seus códigos lá. Então são amontoados. Dizem que é lâminas, a grade, não sei, uma coisa assim parecida, entendeu? Que eles ficam tudo junto. Pode ser, vamos dizer que fosse aqui no Brasil, PCC, Comando Vermelho, Bandido do Norte, joga tudo lá para dentro. Se vira aí. Eles ficam, o espaço de cada um ali, parece que é 0,5 metros quadrados. Ou seja, sabe qual é o metro quadrado, né? Aquele pedacinho, tipo, é onde eles podem ir, ali mesmo transitar entre eles ali, certo? A refeição deles, a comida deles ali, parece que tem uma de manhã um café, desse é um café bem maceteiro, o almoço, talvez a janta, certo? É arroz, macarrão e uma coisa leve. Isso seja, todo dia é a mesma refeição, não tem, muda a refeição não. Isso não existe. É para até ficar magro e se fuder por lá mesmo. Fica lá dentro, entendeu? Ele que não pode ser de visita. E não tem advogado, não tem família, não tem nada. Eles dormem lá, a cama deles também é em concreto. Ainda tem essa, não tem travesseiro também. Esse é outro ponto também
que eles dançam ali, entendeu? O próprio pátio lá, se alguém tentar fugir, eles pisam em um tipo de uma areia que faz barulho, faz ruído, certo? Existe 1000, segundo eles, 1000 segurança com fuzil ali. Não dá espaço para ele para mais nada ali, entendeu? Então, em conclusão, parece que é 9, 11 metros, um muro alto, grande, certo? Também com uma cerca elétrica de 16.000 volts. Olha bem aonde, o que é que o cara escolheu. Como lá também, você teve uma entrevista no repórter, que fica bem longe da cela, e ele perguntou para um bandido lá qualquer, aqueles bonitinhos, se matou alguém. Ele falou, eu só matei 50. É verdade mesmo, matei 50. Então você vai vendo que tipo de gente que está ali. Então essa é uma cadeia, para mim, na verdade, vou ser sincero, é uma cadeia de muito custo, muito gasto para construir essa cadeia aí, entendeu? 1000 funcionários, certo? Ali. Essa comida todo dia mesmo seja uma comida maceteira, entendeu? Estão ali com um sujeito, porque na verdade eles vão morrer, eles mesmo já disseram, não tem advogado, não tem ninguém, aqui tu entrou, fudeu, acabou. Agora para que fazer uma porra dessa aí? Então, põe a pena de morte logo no país, caralho. Esse pessoal, quer não quer, tá dando consumo, tá consumindo. Consome essa comida fraquinha, tem custo lá com os funcionários, não só os policiais, como uma burocracia, em geral, né? É uma cadeia certa para quem não presta. Aliás, alguns bandidos do Brasil, político, especialmente político, que ocupa cargo de confiança, de responsabilidade e que lesa a comunidade, eu acho que essa cadeia seria bem servida para eles, tá bom? Esse comentário só, do Secote. Cadeia é a pior, a outra parece que ela é Alcatraz dos Estados Unidos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.